Muito bem, retornando aqui com o nosso treinamento. Nesse vídeo, então, nós vamos falar aqui, ó, dos resultados. Clicando aqui em resultados, você tem diversos resultados aqui. Você tem 5 tipos de resultados que nós veremos nesse vídeo, tá? O primeiro deles aqui é o resultado geral, tá? Que mostra aí o resultado, né, o desempenho de todos os seus imóveis, tá, ok? Aqui você tem o ano dessa análise, que é importante porque alguns dados aqui são dos últimos do ano atual, né? Aliás, do ano que você selecionar aqui, perfeito? Muito bem, então aqui, ó, ele tem uma formulazinha que, né, extrai aqui o ano da data atual. Se você quiser visualizar um ano anterior, um ano diferente que não seja o atual, basta você estar desprotegido, basta você colocar o ano aqui, perfeito? E aí mudou, tirou a fórmula, você vai ter que inserir o ano manualmente ali sempre que você quiser atualizar aí o seu resultado, tá bom? Muito bem, então vamos entender aqui esse resultado aqui. Deixa eu melhorar essa visualização aqui. Pronto. Aqui, muito bem. Então a gente tem aqui uma visão melhorada aqui, né? Aqui você tem então as informações gerais, né? Quantidade de imóveis 10, área total acumulada 462 metros quadrados, né? A soma da área total de todos os imóveis que temos, valor do investimento total acumulado, o valor total atualizado, valorização total, né? Que é o valor total atualizado menos o valor total investido, ok? Aqui você tem então o valor do investimento por metro quadrado, isso aqui total, né? Isso aqui é a soma total de todos os seus 10 imóveis. Tá? O valor atualizado por metro quadrado, você tem o tempo de retorno do investimento em dias, tempo de retorno do investimento em meses e o tempo de retorno do investimento em anos. Aqui você tem o acumulado de aluguéis, perfeito, ao longo de todo o período. Você tem aqui o provisionamento acumulado. Observe que esse provisionamento acumulado aqui, ele faz o cálculo aí de tudo que saiu, né? Como a gente viu lá em lançamentos, quando você registra lá uma saída, né? Uma despesa com aluguel, provisionamento é o plano de conta, então ele vai somando todos os provisionamentos, plano de conta que saíram, os valores. E ele debita disso as entradas, certo? Porque quando tem uma entrada, o que aconteceu? Você fez uma retirada do fundo de provisionamento. Então ele debita de lá, por exemplo, se tinha 20 mil, o nosso exemplo, né? Tinha 20 mil aqui, acumulado, um exemplo, e aí a gente utilizou 15 mil. Então aqui teria que aparecer teoricamente quanto? 5 mil, porque tinha 20, eu saquei 15 e ficou 5 lá de saldo, tá ok? E ele te mostra aqui o provisionamento acumulado real, ou seja, o que saiu, né, o que você colocou no banco, tirou lá como despesa de aluguel, com locação, né, no provisionamento, menos aquela receita não operacional com plano de conta de fundo de provisionamento, certo? Que você sacou do banco e injetou para poder pagar alguma outra despesa. Perfeito? Então ele faz esse cálculo aí, essa subtração, e te mostra aqui o que você tem operacional, que você tem guardado lá ainda. E a taxa de vacância física, tá ok? E aqui você tem a fonte aqui de onde a gente tirou esse cálculo aqui. Aqui você tem os gráficos, tá, que te mostram então aqui o valor acumulado. Tem o gráfico aqui do valor acumulado por metro quadrado, tem aqui o tempo de retorno do investimento, e aqui tem outros valores, né, que é o acumulado de aluguéis e o provisionamento acumulado, tá ok? Aqui abaixo nós temos então a receita com aluguéis em 2021, que é o ano que a gente selecionou lá em cima, ok? Então você tem que, tudo que for receita com locação, ele vai somando aqui, ó, tá? E vai te dando aí o valor total. E aqui você tem o valor, a soma de cada mês. E aqui você tem o valor total aqui no cantinho, tá? Muito bem. Então deixa eu voltar mais um pouco, que não está muito legal. Tá. Aqui abaixo você tem então a provisão de manutenção, certo? Que é o provisionamento.
tá? A soma de todos os provisionamentos que foram retirados para serem guardados lá no banco. Vamos colocar dessa forma que fica mais fácil de entender. Aqui você tem um gráfico de linha, te mostra uma linha de provisionamento, certo? Aqui em setembro, né? Ela cai porque setembro ainda não tem lançamento, e agosto nós já temos um lançamento lá. Muito bem, então aqui nós temos o comparativo da rentabilidade do aluguel com os índices IPCA e CDI. Esses índices aqui, IPCA e CDI, como a gente já falou, a planilha ela importa diretamente, de forma automática, lá do site do Banco Central, ok? Tem uma macro, né? Tem duas macros, uma para cada indicador, que acessa o site, perfeito? Faz a importação dos dados aí dos últimos 12 meses, ok? Muito bem. Então aqui nós temos então o período, né? Que aqui você tem o mês atual, né? Aí aparece aqui o nome do mês, nós estamos em agosto, o acumulado do ano, certo? E os últimos 12 meses, perfeito? Então você tem aqui aluguel do mês, a rentabilidade aqui é de 0,5%, tá? 50%, 0,5%, 0,50%. O IPCA aqui 0,56% e o CDI 0,05%. Tá bom? Aqui no ano a gente tem aqui a rentabilidade do aluguel de 3,98%, o IPCA deu 3,71% e o CDI deu 1,68%. Aqui nos últimos 12 meses, tá? Como o nosso caso aqui, né? Os 12 meses estão iguais ao ano, tá batendo aqui 3,98%. O IPCA deu 7,69% e o CDI deu 2,47%. Perfeito? Aqui você tem um gráfico que te mostra aí esses resultados. Tá? Aqui você tem a fonte, onde a gente pegou o cálculo aqui dessa valorização aqui do aluguel. Aqui nós temos então um comparativo, né? Mês a mês, perfeito? Com os dados do mês. Tá? E aqui você tem um gráfico de linha aí, te mostra aí cada um desses indicadores aí nesse gráfico de linha. Aqui nós temos então a taxa de vacância financeira, tá? Nesse nosso exemplo nós temos aqui uma vacância no primeiro mês aí, no mês de janeiro, tá? E aqui você tem um gráfico aí que te mostra isso, perfeito? Aqui nós temos então o vencimento dos contratos e quanto representa aí, né, do total em percentual. Então aqui 10% dos contratos vencem em 2022, 20% dos contratos vence em 2023, aqui 30% dos contratos vencem em 2029 e assim sucessivamente. Aqui abaixo nós temos então os meses de ajuste do aluguel e quanto representa em percentual. Então 30% dos aluguéis são reajustados aí no mês de agosto, 10% aí de julho a janeiro, de janeiro a julho. Aqui você tem então a diversificação da receita por estado, tá? Então aqui no nosso exemplo nós temos 6 imóveis em São Paulo, 2 imóveis no Rio de Janeiro, um imóvel em Minas e um imóvel no Espírito Santo. E aqui você tem a diversificação de receita por tipo de contrato. 90% dos contratos são residenciais e 10% são comerciais. Perfeito? Muito bem. Então, o nosso próximo resultado é o resultado por imóvel, aquela mesma análise que nós vimos anteriormente, só que é exclusiva para cada imóvel. Tá? Então, conforme você vai mudando aqui, ó, os valores vão sendo modificados. Acredito que não seja necessário passar por cada um deles, porque já vimos todos eles no vídeo anterior, perfeito? Então, algumas coisas aqui, por exemplo, aqui você não tem a diversificação o gráfico de vencimento de contrato, porque é apenas esse imóvel, então ele tem apenas a data de vencimento desse contrato aqui. E aqui também o mês de ajuste do aluguel, ele não vai te dar um gráfico, vai te dar aqui o mês de ajuste do aluguel. Todos os outros valores aqui, todos os outros gráficos, resultados aqui são iguais ao que já vimos anteriormente e relacionado apenas com
um determinado imóvel específico, tá? O próximo resultado aqui é o plano de contas, tá bom? Esses anos aqui, ó, eles estão sendo estão vinculados a esse primeiro ano. Se você mudar esse ano aqui para 2020, por exemplo, tá? Todos os outros estarão como 2020, perfeito? Ó, esse aqui não, esse aqui não está puxando, ainda tem uma formulazinha aqui, você pode mudar independente aqui, mas os outros, ó, 2020, perfeito? Então se eu botar aqui 2021 novamente, ok? Tá bom? O próximo resultado é o plano de contas. Aqui você tem então o resultado do seu plano de contas, tá? Você tem aqui as despesas, as receitas. Aqui você tem então o total de receitas, o total de despesas, tá bom? Nesse ano aqui, ó, você tem o lucro, o prejuízo desse ano e você tem aqui a lucratividade, tá? No nosso exemplo aqui nós temos uma lucratividade de 85%. Perfeito? Então você tem aqui, ó, a análise mensal dos planos de conta, você tem aqui receitas e despesas, que é mês a mês. Você tem aqui somente das receitas, por tipo de receita, tá? Por plano de conta. Como a gente só tem resultado... não, aqui, ó, nós temos aquele resultado que nós lançamos lá, ó, não operacional, que é aquela entrada que teve lá do fundo de provisionamento, está sendo calculado aqui, ó, perfeito? E aqui você tem também, ó, todas as entradas com locação. As despesas também, nós temos aqui um investimento de 15 mil, que foi o nosso exemplo no vídeo de lançamento, né, dos lançamentos, e aqui nós temos apenas, por enquanto, o nosso exemplo, despesas com locação. Aqui nós temos os gráficos, perfeito, tá? A análise aqui dos planos de conta, tá bom? Que demonstra aí, né, de uma forma mais dinâmica e visual todos os cálculos que estão exemplificados aqui embaixo. O próximo resultado é o resultado por dia, tá? Aqui você vai informar o ano, na verdade o ano já vem daqui do plano de conta, nesse caso aqui, né? E aqui você tem vai informar aqui, ó, o mês, vai selecionar o mês de referência, tá? Conforme vou mudando o mês, tá? Aqui no nosso caso nós só temos pagamentos, né? Entradas aqui meu pai, nós só temos entradas aqui em janeiro, mas no nosso exemplo aqui de agosto, nós temos uma despesa que entrou aqui, ó, em janeiro, 15 mil, tá? E aqui são os resultados por dia, tá ok? Muito bem. O próximo resultado, tá? É aqui os resultados por mês, tá? E aqui você tem então uma análise, tem o saldo inicial, você tem a receita, a despesa, lucro ou prejuízo de cada mês, perfeito? E aqui você tem a lucratividade de cada mês, e aqui você tem então o total aí dessa análise, perfeito? E a próximo resultado é a demonstração de resultado, DRE, e aí você tem aqui, né, os planos de conta, tá bom? Aí você tem aqui a relação dos meses, aqui os lançamentos, né, de cada mês, perfeito? E aí você tem aqui então o acumulado do ano, ok? Muito bem, então nesse vídeo nós ficamos por aqui, te aguardo então no próximo vídeo, um grande abraço e sucesso!